Bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. Neste momento, você que está aí, curva sua cabeça, ore juntamente comigo. Que Deus tem uma palavra hoje para falar com cada um de vocês. Estou muito feliz que nessa jornada vocês têm me acompanhado. Vocês estão aqui juntamente comigo. Às vezes acontece nas lives, que acontecem nas quintas-feiras, mas às vezes acontecem também na sexta, devido a alguns contratempos. Enfim, mas o importante é que você tenha tirado um tempo para estar ouvindo a palavra de Deus e que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um de vocês. Neste momento, ore juntamente comigo. Senhor meu Deus, Pai, Jesus, sabemos, Pai, que a palavra do Senhor, ela tem um peso, ela tem uma responsabilidade muito grande. E sabemos, Pai, que ninguém conhece o profundo e oculto do coração de ninguém. Somente o Teu Espírito Santo é capaz de saber. Pai, fala com cada um dessas vidas, Senhor, que passar por esta live, porque a palavra não é minha, a palavra é sua, Espírito Santo. Ela é tua. É ela que transforma, é ela que molda, é ela que faz as mudanças necessárias no ser de cada um. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade. Senhor, aonde tiver uma vida, Pai, que está ouvindo esse momento, esta ministração, que o Senhor possa falar, o Senhor possa tocar, o Senhor possa curar. Espírito Santo, porque eu sou simplesmente um instrumento, porque quem faz o trabalhar, o agir e o operar é o Senhor. Jesus, meu Pai, simplesmente, Senhor, que cada um dessas pessoas, Pai, possa se sentir amado por Ti. Deus, de todos os temas, Pai, que eu podia ministrar, esse, Pai, eu acredito que é um dos temas mais difíceis de ser ministrado. E que o Senhor possa falar, Senhor, em cada coração. Porque sabemos, Pai, que a Sua palavra é a única fonte de sabedoria e de todas as riquezas que a gente possa ter. Jesus, alcança cada vida, alcança cada coração, alcança, Senhor, esta pessoa, essa mente cansada, esse coração acelerado, que o Teu Espírito Santo possa acalmar, que o Teu Espírito Santo possa dirigir, que o Teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, a uma transformação. Porque sabemos, Pai, que a transformação não acontece por fora, e sim por dentro. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, tocar em cada coração. Jesus, Pai, tudo que eu mais quero, Senhor, não é ser usada por Ti, mas é ser aprovada por Ti. Porque ser usado por Ti, Pai, qualquer um pode ser, mas ser aprovado não. Tudo, Pai, que a gente tudo que nós almejamos, Senhor, nesta noite, é ser aprovado por Ti. Oh, Senhor, precisamos, Senhor, do Teu avivamento dentro de nós. Precisamos, Senhor, viver o verdadeiro Evangelho. Precisamos, Pai, que o Senhor nos desperte a cada dia para Te buscar. Independente das circunstâncias, independente das perseguições, porque elas fazem parte. Não nos deixem, Pai, nos abater diante do que nós passamos nesta terra. A Tua palavra fala, Pai, que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também iremos vencer. Não na nossa força, não no nosso mérito, mas na força do Senhor, na Sua soberania, na Sua grandeza, no Teu poder que é eterno, que é surreal, de tão maravilhoso. Espírito Santo, fala, Pai.
Fala, Senhor, com cada pessoa. Vai jogando por terra, Pai, todos os impedimentos, todos os obstáculos. Simplesmente fale, Senhor, aos vossos corações nesta noite. Para que nós, Pai, para que nós venhamos sair desta ministração. Espírito Santo, sim, não simplesmente sentir, Pai, porque nós não estamos tão em busca, Pai, de sentir o seu agir, de sentir o seu trabalhar, não, Pai, nós queremos, Pai, nós queremos te ver, porque não queremos simplesmente, Pai, estar no contexto de sentir, de sensações, e não, nós queremos experimentar o teu verdadeiro avivamento dentro de nós, Espírito Santo. E assim, Pai, eu já entro na ministração desta palavra e fale, Pai, com o teu povo, com cada um. É assim eu te agradeço. Amém. Gente, nesse momento, abre sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17, que diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em que comprazo. Cerca de 20, 30 anos depois da ida já de Jesus aos céus, Mateus, um dos seus discípulos, ele escreve o Evangelho de Mateus. O interessante é que ele não fala sobre si, ele fala sobre Jesus Cristo, ele fala sobre os atos, sobre as suas ações, sobre como era o comportamento dele. E o interessante é que Mateus, a Bíblia vai nos dizer que ele era um publicano, um coletor de impostos. E era uma profissão muito mal vista naquela época, naquele tempo, porque eles eram corruptos, eles cobravam muito além do que os romanos impunhavam eles a cobrar das pessoas. Eles eram totalmente desonestos. E a Bíblia vai nos dizer que lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus 9, capítulo 9, verso de número 9, vai dizer o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou-se e o seguiu. Ele estava sentado na coletoria, onde ficava juntamente todos os coletores de impostos. E Jesus passou ali adiante. Quando ele olhou para ele, chamou e disse: Siga-me. Mateus se levantou no meio de todos os publicanos e foi seguir Jesus naquela manhã. E logo à tarde, quando Jesus se reuniu com todos os discípulos, Mateus foi um dos escolhidos para ser um dos apóstolos dele. E logo à noite, nesse mesmo dia, Mateus resolveu dar uma festa em sua casa, um banquete, reunindo todos os publicanos e pecadores. E esses publicanos, pecadores, se assentaram-se à mesa, ao lado, juntamente com Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que os fariseus, quando viu Jesus assentados juntamente com aqueles publicanos, pecadores, eles se indignaram com a atitude de Jesus, se injuriaram. E Jesus logo diz o seguinte para eles: o são não precisa de cura, mas sim os doentes.
Jesus deixou bem claro para eles que ele não veio para aqueles que não precisam, mas sim daqueles que necessitam ter ele em sua vida. Mateus era um homem que tinha suas riquezas, ele tinha uma casa muito boa, ele tinha todos os recursos materiais, só que algo na vida de Mateus o faltava ser preenchido, que é o amor de Jesus. Ele faltava algo dentro do coração dele, que era se sentir amado, porque diante de tudo que ele tinha, ele não possuía amor no seu coração, ele não tinha paz, ele não tinha a verdadeira alegria, ele não tinha o verdadeiro privilégio de acordar num dia e falar como eu sou feliz, independente do que eu tenho, independente dos meus recursos financeiros, independente dos meus recursos materiais, eu sou um homem pleno, feliz. Não, ele não era. E é tão interessante que Jesus, ao passar ali perto, o chamou e ele foi, significava o quanto aquele homem dentro dele estava aflito de carência, precisando ser preenchido de algo que ele o buscou, deve ter buscado em tantos outros lugares, mas nunca o encontrou. Mas ele encontrou o conforto em Jesus. E ao estar ao lado de Jesus, ele pôde ser confortado, ele se sentiu amado. Hoje o que nós mais vemos na nossa geração é pessoas que se envolvem com drogas, se envolvem com bebidas, se envolvem com baladas, com amizades que não vão levar a lugar algum, simplesmente para preencher o vazio do coração, porque eles se sentem o que? Desprezados, e eles querem se sentirem amados. E é sobre este tema que eu quero falar com vocês. Como se sentir amado por Deus? Em primeiro lugar, para se sentir amado por Deus, precisamos ter um relacionamento com Deus. Por que um relacionamento com Deus? O próprio Mateus, ele seguiu Jesus. Seguir Jesus significava o quê? Estar perto de Jesus, estar ao lado dele, estar aprendendo com ele. E para nós se sentir amado por Deus, precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Por que precisamos desenvolver um relacionamento com Deus? Para que nós venhamos saber e entender o quão é necessário compreender o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, que ele já habita em nós, precisa ser trabalhado dentro do nosso ser. E para ser trabalhado dentro de nós, precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Porque através do relacionamento com Deus, nós vamos elevando de níveis. E esses níveis vão ser trabalhados para que nós venhamos conhecer cada vez mais esse Espírito Santo que faz a transformação dentro de nós. Um grande exemplo de um dos homens dos quais da Bíblia teve o privilégio de ter um relacionamento tão profundo com Deus foi Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, ele se entregava aos pés de Deus e ele tinha um horário a cumprir, ele tinha suas funções, mas a prioridade dele era o quê? Buscar a Deus, orar, ter comunhão com o Espírito Santo. Por que ter essa comunhão com o Espírito Santo? Porque é só o Espírito Santo de Deus que é capaz de entrar dentro de nós e preencher todas as lacunas dos nossos corações. Muitas das vezes, pessoas que sentem um vazio na alma, vai buscar em homens, vai buscar um relacionamento tóxico. Pessoas que não se sentem amados, porque querem de tudo a qualquer custo buscar um amor, buscar alguém, vai se envolver em muitos relacionamentos que não vai ser aplausíveis aos olhos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que é necessário que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Abraão foi um grande homem de exemplo que teve um relacionamento com Deus, ao ponto de chamar de amigo
de Deus. Jesus quer que eu e você tenha Ele como amigo. Jesus quer te conhecer. Jesus, Ele sabe de você, Ele sabe do seu nome, Ele sabe do seu deitar, Ele sabe do seu levantar, mas Ele quer que você compartilhe com Ele aquilo que é só seu, aquilo que você muitas das vezes não fala com ninguém. O Espírito Santo, Ele quer interagir com você. Ele quer que você se apresente a Ele. Ele quer que você conte para Ele aquilo que te aflige a sua alma, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te consumindo. Jesus, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o seu emocional, com o seu sentimental. Por este motivo que ele leva muitas das vezes as pessoas ao deserto, para que nós venhamos ter o quê? Um relacionamento com ele. E o relacionamento com Deus se baseia no tempo. Nós precisamos priorizar um tempo para Jesus. Precisamos ter um tempo para ele, assim como Abraão tem um tempo para Deus. Daniel, ele tinha um tempo para Deus, um tempo de espaço muito grande e amplo, diante até mesmo das suas funções. E ele nunca sequer deixou de colocar isso como prioridade na sua vida, muito pelo contrário. Ele sempre estava ali orando 3 vezes ao dia. E outro nível que Deus quer nos levar é o quê? O Espírito Santo, o Consolador. O segundo passo para se sentir amado por Deus é quando vem o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos consola diante das tristezas que a gente sente. Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que neste mundo tem aflições, passaremos por problemas que muitas das vezes a gente nunca imaginamos passar, por problemas que muitas das vezes a gente nunca sequer pensamos, mas vamos passar. Por que vamos passar? Porque neste mundo teremos aflições, mas que Jesus fala para nós? Tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós também iremos vencer. Muitas das vezes a gente enfrenta uma enfermidade, enfrenta problemas financeiros, enfrenta problemas de materiais, e isso tudo, o que faz conosco? Mexe com o nosso coração, mexe com nossas emoções, mexe com nossos sentimentos, ao ponto de nós acharmos que Deus não está comigo, não está contigo, e muito pelo contrário. Jesus, ele é o Espírito Santo dele, quando entra dentro do nosso coração, ele nos consola, ele nos fortalece diante das dificuldades, diante das tristezas, diante de todos os percursos que nós passamos em meio às circunstâncias. Porque saiba de uma coisa, passar por problemas não significa que Deus não está conosco. Passar por aflições não significa que Deus não está comigo, não está contigo. Muito pelo contrário, Ele está conosco. E Ele é o Deus que cura a nossa alma. E é por isso que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Tudo começa com relacionamento. Para que o Espírito Santo de Deus possa nos consolar nos momentos de tristezas, nos momentos tristes da nossa vida. Porque a nossa vida muitas das vezes não é só alegria, mas saiba que em todas as circunstâncias Deus está conosco. Em todas. E um dos grandes exemplos de um dos homens que passou por problemas, passou por situações difíceis, e ele nunca se entregou, foi Paulo, um dos homens. Paulo foi perseguido, foi caluniado, e ele nunca se entregou a nada disso, porque ele sabia quem estava com ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com ele, independente das circunstâncias, independente do que ele estava passando. E saiba que Jesus também está contigo. Um dos maiores exemplos é Agar. Agar, quando ela é expulsa da casa de Abraão, ela vai para um deserto, ela se sente totalmente desolada. Ela coloca seu filho Ismael a uma distância e ela sai achando que ele vai morrer naquele deserto. Mas muito pelo contrário, vem o Espírito Santo ali, consola ela e fala para ela voltar. E ela volta. Nós não podemos nos entregar diante das dificuldades
Nós não podemos nos entregar diante do que passamos. Mas, Jeffrey, é difícil. Sim, é difícil. E por este motivo que o Espírito Santo é o único meio pelo qual nos consola. É o único meio pelo qual entra dentro de nós e começa a tirar aquele coração triste e colocar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro refrigério, para que nós venhamos sentir o quê? Amados por Deus. Amado. E sentir amado por Deus não é fácil. Requer um relacionamento com Deus. Requer um relacionamento com Ele. O terceiro passo pelo qual o Espírito Santo de Deus faz a nossa vida, Ele guia. Ele guia para que nós não venhamos sair da presença de Deus. Ele guia nós para que nós não venhamos sair e distanciar de perto de Jesus. Lembra do povo quando estava no deserto, juntamente com Moisés? Tinha uma nuvem que o guiava eles rumo à terra prometida. E esta nuvem era a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus. Jesus foi ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou a presença em nós. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento. Para que nós venhamos ser consolados. E para que ele pudesse nos guiar. O mesmo Espírito Santo que guiou aquele povo no deserto é o mesmo que guia nós ao percurso da jornada com Jesus. É o mesmo que guia nós para não desistir dele. É o mesmo que guia nós para que nós não venhamos desistir e falar que Deus não está conosco. Não. Jesus está comigo. Ele está contigo. O fato de nós passarmos por problemas, passarmos por aflição, não significa que Ele não esteja conosco. Não significa. Para se sentir amado por Deus, Ele nos leva depois ao quarto nível que Ele fala. Quando o Espírito Santo de Deus começa a falar comigo, começa a falar contigo, Ele começa a nos interagir. Lembra de Moisés? Que falava face a face com Deus. Abraão. Poucas pessoas tiveram esse privilégio. Mas o Espírito Santo, Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Muitas das vezes nós queremos ir atrás de profetas, atrás de pessoas que têm o dom de revelação. Não que Deus revela sim. Ele usa sim. Isso de fato acontece. Só que acontece o seguinte... Deus quer falar comigo e com você em particular. Ele quer que nós tenhamos as nossas experiências. Assim como Moisés teve a experiência dele no deserto com Jesus. Assim como Abraão. Deus também quer que nós tenhamos as nossas experiências. Deus também quer que nós tenhamos a nossa história. Deus quer que nós contamos a nossa história. E para isso precisamos ter experiência com Ele. Precisamos conhecer esse Espírito Santo. Precisamos nos entregar cada dia mais em um relacionamento sincero. Porque Jesus quer que nós nos entregamos de sinceridade a Ele. Jesus quer que nós cheguemos diante dele de coração aberto, sincero, íntegros. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta de nós, de ninguém, é de hipocrisia. Lembra dos sacerdotes? Os sacerdotes, Deus chamavam eles do quê? De sepulcro caiados, porque eles eram perfeitos por fora, mas horríveis por dentro. E o Espírito Santo quer o quê? Nos transformar por dentro. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos transformar por dentro. Lembra daquele versículo que se encontra lá no livro de Romanos? E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovação? A renovação da nossa vida começa dentro de nós. Muitos falam hoje, quero florescer, quero crescer, quero viver uma nova história. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, maravilha, isso é ótimo. Mas o que você está disposto a deixar para viver algo novo? Quais são os entulhos que você já tem tirado de dentro do seu coração? De dentro da sua mente? Quais têm sido as mudanças que você já tem falado por Espírito Santo trabalha? Porque o Espírito Santo ele é educado. Ele não é intruso. Intruso é o Satanás, que entra na onde não é chamado, que faz o que não
o que não é para fazer, porque a Bíblia mesmo fala que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se o diabo ele não mata eu, não mata você, ele quer nos destruir. E o único meio pelo qual ele não tem o direito de nos tocar é quando estamos em um relacionamento com Deus, sendo sincero com Deus, nos rendemos aos pés de Deus. Hoje a sociedade vive um mundo, vive um caos, uma calamidade, que futuramente nós não sabemos se vamos ter o privilégio de ter a Bíblia, mas em nossas mãos. Saiba que hoje você tem a liberdade de falar com o Espírito Santo, de ler a Bíblia todos os dias, de estudar este livro tão maravilhoso, porque aqui uns tempos nós não sabemos se vamos ter esse mesmo privilégio que estamos tendo esse recurso hoje. Hoje nós estamos falando desse Jesus, nós estamos tendo acesso às escrituras de Jesus, mas não sabemos até quanto tempo, nós não sabemos até que dia. Saiba que quando a gente nos lançarmos diante de Jesus e conhecemos cada dia mais, você vai ver o quão vai ser maravilhoso a transformação que Jesus irá fazer na sua vida por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode nos transformar, nos moldar para a excelência nele. Porque fora disso nós não conseguimos ser mudados, nós não conseguimos ser transformados, jamais. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que ele vai subindo nossos níveis, que a gente fala e nós ouve o Espírito Santo falando com nós, a gente vai seguindo, nós vamos seguindo o quê? A orientação de Jesus. Vamos sendo orientados. Ao ler a Bíblia, não vai simplesmente ler ela sem entender. Não, você vai compreender. O Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração. O Espírito Santo irá te conduzir. O Espírito Santo irá abrir seus olhos, tirar todas as escamas, tudo aquilo que você não entende, não compreende. E ele vai o que? Te transformando. E é um processo. É um processo. Lembra quando uma criança nasce? Primeiro ela vai ser amamentada, depois que vem com a papinha. Com nós também é a mesma coisa. Por isso que às vezes Jesus não nos dá as bênçãos a gente, que nós tanto pede, tanto insiste em pedir, porque muitas das vezes a gente não está pronto para receber. Jesus só entrega quando a gente necessariamente estiver pronto. Quando nós estivermos prontos, ele vai entregar a bênção para mim, ele vai entregar a bênção para você, mas enquanto não tiver pronto, ele simplesmente não vai dar. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos conhecê-lo, venhamos ter um relacionamento, venhamos saber se nós estamos dispostos a simplesmente buscar ele pelo que ele dá ou pelo que ele é. Jesus quer que nós venhamos buscar ele pelo que ele é, filho do Deus vivo, e nós somos filhos amados por este Deus, nós somos herdeiros desse Deus. Muitos hoje querem manchar a nossa vida, manchar o evangelho, mas Jesus ele levanta a mim, Jesus levanta você, para que possa ser porta-voz no meio dessa geração, uma geração que está carente, sentindo-se falta de amor, e somente em Cristo Jesus vamos ter o verdadeiro amor, o verdadeiro refrigério na nossa alma. Fora disso, podemos ir para qualquer outro lugar, podemos ter o que bem entendemos, mas se nós não venhamos ter um relacionamento com esse Espírito Santo, que é o único meio pelo qual preenche todo o vazio de dentro do nosso coração, nós nunca vamos nos sentir amados e plenos e completos diante de Deus. E vamos ser sempre o quê? Vamos ser sempre como crianças diante de Deus. Nós nunca vamos ser maduros o suficiente para que Deus venhamos usar como Ele quer nos usar. E para Ele usar a mim e a você como Ele quer que nós venhamos ser usados e aprovados por Ele, precisamos ser maduros na fé. Precisamos perseverar. Precisamos andar em fé, precisamos andar em retidão, precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos erros e falhas e pecados, porque nós viemos da natureza pecaminosa, mas nós temos um Cristo que intercede, que olha por nós e que tem uma linda história para fazer
nas nossas vidas, e precisamos nos lançar diante desse Espírito Santo e pedir que ele venha cada dia mais nos curar, cada dia mais nos fortalecer, nos restaurar na presença dele, porque não adianta simplesmente nós irmos à presença de Jesus diante do que nós queremos, que nós sentimos. Não, precisamos chegar a ele pelo que ele é, render glórias pelo que ele já fez por nós naquela cruz, aquele sacrifício. Precisamos nos voltar a ele, porque ele quer falar comigo, ele quer falar contigo. Simplesmente se coloque à disposição desse Espírito Santo tão maravilhoso, que ele é o único meio pelo qual nos guia, pelos quais nos fortalece mesmo em momentos difíceis da nossa vida. Outro passo que o Espírito Santo faz, ele nos protege. E proteção de Deus é que todos nós precisamos. Sentiu? Porque Deus é aquele que nos protege de todo o mal. Ele nos protege com a sua coluna de fogo. Ele nos protege de todas as muralhas. Ele nos protege de todas as ciladas do mal. Porque a palavra de Deus fala que ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, ele fala para que nós não venhamos temer, não venhamos ter medo, porque ele está comigo, ele está contigo. Nós não podemos ter medo. Só que nós, como seres humanos, temos medo. E é por este motivo que Jesus quer que nós venhamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que todas as fortalezas, dos medos, das inseguranças venham ser jogadas por terra sobre nossa vida, para que nós não venhamos temer. Porque o medo é algo que nos aprisiona, nos imobiliza ao ponto de ficarmos sem reação. Mas o Espírito Santo de Deus, quando olhamos para as Escrituras, Jesus fala: seja forte, seja corajoso, eu venci o mundo, vocês vencerão. Jesus quer que nós venhamos o quê? Nos levantar, nos prostrar diante dele, porque ele é o único meio pelo qual nós venhamos nos sentir amado. E outro passo para que nós venhamos se sentir amado, o Espírito Santo quer entrar nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Aqui nos sentimentos e nos pensamentos é na onde mais vai doer. É onde vai mexer com o seu corpo, com a sua alma, com o seu físico, vai mexer com toda a sua estrutura emocional e psicológica. Porque o Espírito Santo, ele quer curar. Muitas das vezes temos traumas de infância, temos traumas que nos acarretou na nossa juventude, e eles estão guardados dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e achamos que está tudo resolvido. Colocamos um tapete em cima do nosso passado e pensamos, está tudo resolvido, não tem nada para resolver. Mas é aqui que o Espírito Santo entra, é aqui que ele quer entrar, é aqui que ele quer agir, e é aqui que ele quer mexer. Por quê? Porque primeiro ele tem que curar suas feridas. Muitas das vezes pode ser os traumas do seu passado. E o Espírito Santo, quando ele entra no seu coração para poder te curar, você vai sentir muita dor. Só que essas dores, saiba que Jesus, ele tem um remédio, porque na palavra diz que ele é médico dos médicos e médico por excelência. Jesus é aquele que curou paralíticos, Jesus é aquele que curou cego, Jesus é aquele que cura a mim, cura você, muitas das vezes o quê? De feridas da alma, de feridas do coração, de traumas emocionais, de traumas psicológicos. Quer se sentir amado por Deus? Todos nós queremos nos sentir amado, mas para isso você precisa entrar num relacionamento com Deus e se colocar diante dele e falar tudo o que você sente nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, porque é o único meio pelo qual vem a cura e o preenchimento do vazio da sua alma em seu coração. Muitas das vezes passamos por problemas
na nossa infância e por que muitas das vezes pessoas têm dificuldade de se sentir amado, porque às vezes na infância não sentiu-se amado. Muitos jovens e crianças, muitas das vezes, não têm o carinho necessário dos pais. Muitas das vezes faltou abraço, faltou afeto, faltou palavras de amor. E diante disso, você pode ter se sentido cuidado, mas amado não. E por ter se sentido cuidado, gera o quê? Uma necessidade de aprovação. Sempre vai estar buscando ser aprovado pelos pais, ser aprovado pelos outros, porque você aprendeu, se você tirar uma nota boa, você é elogiado, então é isso, é se sentir amado. E não é assim que funciona. Se sentir amado é diante de quem você é, na sua própria identidade, dentro do seu ser, e reconhecer que você é um filho amado de Deus, apesar de fazer certas coisas ou não, Deus simplesmente te ama. Apesar de você querer ou não, Ele simplesmente te ama. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Ele simplesmente nos ama. O fato é que muitos se sentem cuidado, mas não se sente amado. E a falta de amor vai gerar problemas psicológicos, problemas emocionais e carências. E essas carências vão ser, ao longo do tempo, causando problemas, causando traumas, causando dores, porque queremos sempre estar em busca de agradar um, agradar o outro, e aí você acaba esquecendo de você. Acaba esquecendo de si e acaba esquecendo que há um Deus nos céus que te chama de filho amado, que te ama e que quer que você se sinta amado nele e quer que você olhe para ele e quer que você agrade a ele, não aos outros. Mas muitas das vezes se torna tão difícil porque nos acostumamos a ser recompensados por aquilo que fazemos, por aquilo que somos impostos a fazer, mas saiba que a maior recompensa vem de Jesus e não vem dos outros. Muitas das vezes queremos ser recompensados pelo outro por aquilo que fazemos. Mas aquele não falou nem o obrigado, não falou nada. Não espere recompensa dos outros. Porque a partir do momento que você faz algo, mas esperando a recompensa dos outros, significa que aquilo é tudo que você pode receber. Significa que aquilo é tudo. E lembre-se, tudo que você fizer, faça olhando para Jesus, porque a maior recompensa vem dele, não vem dos outros. Independente se você fez o bem e muitos não te reconheceram, não importa. O importante é você plantar o bem. O importante é você plantar o bem, porque isso é questão de caráter. Isso é questão de ter o caráter de Cristo em nós. Porque nós precisamos ter o quê? O fruto do amor dentro de nós. Porque a Bíblia mesmo fala, porque que adianta ter o dom de línguas? Que adianta pregar? Que adianta profetizar se não tiver amor? Se não tiver amor, nada disso vale. Se não tiver amor, nada disso não vai servir de nada. Precisamos ter amor. Precisamos ter paz dentro do nosso coração. Precisamos plantar o bem sem importar quem. Porque precisamos aprender que tudo que a gente fizer é voltado para agradar a Deus, é voltado para depender simplesmente de Deus. Não importa com as ingratidões dos outros, não importe com as exclusões dos outros, não importe com as rejeições dos outros, se importa em ser amado por Deus. Se coloque no relacionamento com o Espírito Santo para você se sentir amado por Deus. Se sentir amado por Deus vai além da nossa capacidade intelectual, vai além da nossa sabedoria humana. Se sentir amado é você olhar aquilo que era tão precioso para você e você falar: nossa, mas isso não é nada. Assim como Mateus. Mateus era um homem que deixou casa, deixou seu trabalho, deixou suas riquezas, deixou tudo. Por quê? Para seguir ao mestre.
E ele ao lado dele estava o quê? Se sentindo amado. Ele estava ali com o mestre sendo ensinado. Muitas das vezes nós falamos de Jesus. Muitas das vezes conhecemos o Evangelho, mas nunca nos sentiu amado por Jesus. Nunca nos sentiu amado por Ele. E quando nós não nos sentimos amados por eles, vamos sempre ir em busca da manada. O que o outro faz, eu vou fazer. O que o outro é, eu vou querer ser. O que o outro está falando, eu vou falar. Por quê? Porque há uma busca insaciável, que nunca acaba, e de ir em busca da necessidade de ser aprovado pelos outros. Saiba que você é filho e filha aprovada e justificado por Deus. Não precisa dos outros, simplesmente precisa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse ter uma vida em abundante. Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse ser curado, ser liberto da necessidade de aprovação, ser liberto da comparação, ser liberto de ficar indo em busca do que os outros fazem. Jesus, ele quer te usar da forma que você é, do seu jeito, do seu modo de ser. Não precisamos nos comparar com os outros neste mundo onde todos olham para um e querem ser igual ao outro. O que o outro faz, querem ser iguais. Isso vai nos distanciando da nossa identidade, da nossa verdadeira personalidade que Cristo colocou em nós, porque estamos nos enquadrando dentro de um padrão, e quando nos colocamos dentro de um padrão, significa que Cristo é padrão, e Jesus Cristo não nos fez para nos encaixar em caixinha nenhuma. Jesus não nos fez para colocarmos nós dentro de padrão nenhum. Quem criou o padrão foi a sociedade, e a sociedade fica nessa busca incansável de falar que nós precisamos ter isso para ser feliz, precisamos daquilo outro para ser feliz, precisamos ter isso, precisamos. Sempre coloca em nós a necessidade de compra de que nós precisamos para ser feliz. E Jesus sempre fala na palavra dele que nós somos filhos amados, e para nos sentir amado, precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que ele possa nos consolar, para que ele possa nos guiar, para que ele possa falar conosco, para que ele possa nos proteger, proteger o nosso coração de toda aflição, nos proteger a nossa mente contra todos os dardos inflamados do diabo, proteger a nossa verdadeira identidade contra tudo aquilo que vai contra os princípios e os valores de Cristo. E Jesus quer que nós venhamos ter um relacionamento com ele, para quê? Para que ele possa entrar e transformar nossa mente e o nosso sentimento, para que nós venhamos ter em nós a mentalidade de Cristo. Precisamos ter o privilégio de ter a mente de Cristo em nós. Precisamos parar de nos colocarmos dentro do padrão deste mundo, porque se nós não se encaixarmos dentro do padrão desse mundo, nós não estamos fazendo parte da família celestial de Deus, e nós somos filhos amados. Isso significa o quê? Que nós pertencemos a uma família, nós temos um Deus, nós temos um Pai, e o Pai celestial preza por mim e preza por você, e Ele te ama muito, e Ele não quer que nós venhamos o que? A se perder de quem Ele é. Se sentir amado é poder ter todas as lacunas do nosso coração preenchido, e tudo aquilo que fazia sentido na nossa vida deixar de fazer sentido. Porque muitas das vezes só se sentimos amados se nós tivermos aquilo que a gente tanto quer, seja roupa, seja calçado. Porque muitas das vezes colocamos altares dentro do nosso coração. E esses altares, que muitas das vezes estão no nosso coração, não adora Deus, porque são coisas. E Deus quer que Ele seja a prioridade dentro de nós. Muitas das vezes deixamos de ter Ele como prioridade para ter as coisas como prioridade na nossa vida. E Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Deus quer que nós venhamos ser libertos por completos nele. E somente através do Teu Espírito Santo que
que podemos ter uma transformação de mente, uma transformação de coração, uma transformação de conduta, uma transformação de ação. A transformação vai de acordo com aquilo que você está disposto a renunciar para poder ter um relacionamento com Cristo. Porque precisamos renunciar todos os dias a algo sobre a nossa vida. Todos os dias. Porque muitas das vezes passamos tanto tempo nas tecnologias. E quando é para ler a Bíblia, muitas das vezes falamos que nós não temos tempo. E às vezes seja isso que eu e você precisamos renunciar. Ter mais momento de intimidade com esse Deus tão maravilhoso que cuida de mim e que cuida de você. Saiba que o nosso maior... Se o diabo ele não conseguir nos vencer na enfermidade, nosso físico, ele quer vencer, sabe na onde? No nosso emocional, psicológico. E precisamos ter um relacionamento com este Deus para que nós venhamos ter para que nós venhamos fortalecer emocionalmente e nossos pensamentos em Cristo, porque o diabo tem derrotado muitos cristãos no emocional, no psicológico. Infelizmente, tem levado muitas pessoas a ter depressão, a ter ansiedade. Sabemos que é a maior doença hoje do século. E sabemos que o diabo ele luta contra mim, contra a sua vida. E nós precisamos o quê? Sempre nos revestir da graça de Deus. Sempre nos revestir da soberania de Deus. Sempre estar revestido da armadura de Deus contra os dardos inflamados do diabo. Saiba que você que está de pé, continue orando para ficar de pé. Porque o diabo ele não tem brincado de ser diabo. E nessa sociedade tão corrupta, tão perversa, ele está constantemente lutando. E lutando sobre a vida das nossas crianças. Ele está constantemente lutando. E sabemos que infelizmente muitos têm pegado esse padrão como verdade. E nós não sabemos o que pode acontecer com tantas atrocidades, mas precisamos de uma coisa, orar, nos resta orar. E porque diante do que tem acontecido, esse dia estava até comentando sobre a ideologia de gênero, você que é pai, que é mãe, ore pelos seus filhos, tias, vós, ore pelo seu sobrinho, pelos seus netos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso envolve a identidade deles. E o que isso tem a ver, Jeffrey, com o tema como se sentir amado, tudo? Porque hoje a falta de amor tem levado muitos a ruínas e muitos deles têm buscado serem amados, mas só que destruindo famílias dos outros, destruindo valores, princípios cristãos. E precisamos nos posicionar como igreja, porque estão atacando famílias, crianças. E é tão triste, é muito triste, querer ensinar algo muitas das vezes para nossas crianças que nós não ensinamos, mas precisamos ensinar as nossas crianças a Bíblia, o Evangelho. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, porque a sua família é o seu maior privilégio, é o seu maior ministério. Muitas das vezes, muitos acham que exercer o ministério é quem prega, quem louva. Não, se você prega, se você louva, amém. Isso é maravilhoso. Mas se você é casado, você tem a sua família, o seu maior ministério é a sua família. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Ore pelo privilégio de você ter alguém na sua vida que pode te ajudar. Ore constantemente, porque o diabo ele não está brincando. Ele não tá em paz, muito pelo contrário, ele está em guerra. E essas guerras, infelizmente, é contra a vida das nossas crianças. Contra as nossas crianças. E nós, como igreja, temos que se posicionar? Sim. Tem que falar? Sim. Porque hoje vemos uma sociedade muito corrupta, muito perversa. E entrando em lugares que muitas das vezes nós não queremos, que é nos nossos valores, que é nos nossos princípios, que é nos nossos meios, nas nossas crianças. Isso é muito triste, isso é muito sério. E precisamos orar. Precisamos. A igreja tem que se posicionar e orar sim. E diante disso, quero dizer para você,
se sentir amado por Deus, não tem por onde você correr. Você tem que ir buscar pelo Espírito Santo. Saiba que você não precisa fazer nada, que Cristo já te ama. Mas para você se sentir amado, dentro do seu coração, se sentir amado verdadeiramente, só o Espírito Santo pode fazer isso por você. Só o Espírito Santo pode preencher as lacunas do seu coração. Não tem outro meio. Não tem para onde você correr. E só Ele pode fazer as transformações cabíveis na sua vida. Neste momento, eu convido você a orar juntamente comigo para o encerramento desta live. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Pai da verdade. Pai, sabemos, Pai, que muitas pessoas, Senhor, se sentem desamadas. Não conseguem sentir o verdadeiro amor que o Senhor tem por elas dentro do coração delas. Por que é tão difícil, Pai? Por conta que muitos querem se sentir amados, mas não estão, Senhor, dispostos a renunciar às suas vidas. Não estão dispostos a orar. Não estou disposto a gastar tempo contigo, Pai. Mas, Senhor, Tu és o Deus, Pai, que entende cada um, Pai. Entende o deitar, o levantar de cada pessoa. E nós, como igreja, Pai, precisamos, Pai, a cada dia mais nos render aos Seus pés. Para que as estratégias do diabo, Pai, não venham nos atingir. Por mais que muitas das vezes pode até sentir o baque, mas que não venha, Senhor, nos manipular. Como tem manipulado muitos. Ô Espírito Santo, que nós venhamos a cada dia mais, Pai, nos achegar a Ti. E render graça pelo privilégio de conhecer o Senhor e de ter as Suas Escrituras como guia. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento eu agradeço a cada um, Pai, que passaram por esta live. Agradeço a vida de cada um. E que o Senhor possa abençoar cada vida, Pai, cada lar. Senhor, eu não sei, Pai, o que eles precisam, mas o Senhor sabe. O Senhor venha curar, venha libertar, venha salvar, venha restaurar. Porque o Teu Espírito Santo, Pai, é o único que pode fazer, Senhor, o que eu jamais poderia fazer. Só o Senhor pode, Pai. Só o Senhor pode. E neste momento, Pai, eu já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui, passaram aqui nesta live. Muito obrigada por cada um. Obrigada, obrigada, obrigada. Que Deus vos abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus possa continuar falando no coração de cada um. Muito obrigada por este privilégio de estar aqui juntamente comigo. Muito obrigada. E que o Senhor possa continuar conduzindo, continuar orientando e continuar estando cada dia mais o privilégio de servir a Ele. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por vocês que estão aqui comigo neste momento. Que o Senhor vos abençoe. Amém.